Rede Super, inspirando você. Quem é grande já nasce super. Olá, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Nos dias 13 e 14 de agosto acontecerá o tradicional Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. E você é nosso convidado. Esse 16º Fórum será num formato novo, diferente, completamente online. Nos 2 dias que tratarão o tema A Bíblia e a Criança, teremos 7 palestras e 2 lives. As palestras vão estar disponíveis para você assistir durante o dia e à noite você participa de uma live com os palestrantes, com a coordenação do fórum. Basta você entrar em nosso site e você terá acesso a todo o conteúdo do nosso fórum. Inscreva-se. Então não esqueça, dias 13 e 14 de agosto, 16º Fórum de Ciências Bíblicas, com o tema A Bíblia e a Criança. Acesse agora mesmo sbb.org.br e faça sua inscrição. Esse ano o fórum é gratuito, mas nós queremos convidar você a fazer a sua contribuição. Entre no nosso site e contribua para que a Bíblia chegue a todos. Na Tesson você encontra locação de sonorização, iluminação, painel de LED, telões, palcos, tablados, grid, tendas e geradores para eventos corporativos, shows, feiras agropecuárias, eventos evangélicos em geral. Tesson Sonorização e Luz, 68 99999 6002. Uma linha completa para você andar com segurança e conforto. Na Exciter Motors, você também encontra uma linha completa de acessórios, luvas, botas, capacetes, baús, capas. Uma linha completa de pneus. Não pega a estrada antes de passar na Exciter Motors. Sua concessionária, Suzuki Haojui. Meu pai me ensinou tudo o que eu sei. Ser organizado, ter foco, ser cuidadoso, superar obstáculos e nunca medir esforço. Dia dos Pais era super. A melhor receita dele é estar sempre ao seu lado. Programa Antônio Klemer agora. Oferecimento Marmoraria Pedra Bonita, dando um toque de requinte em sua obra. Exciter Motors, sua concessionária, Suzuki Haojui. A paz do Senhor. Que bom estarmos juntos. Que bom que você está aí. Que bom nós podemos juntos celebrar a presença do nosso Deus na nossa vida, na nossa casa, adiante de nós, porque Deus é assim. Ele vai à nossa frente. É Ele quem vai aplainando os caminhos que nos serão tortuosos, porque no mundo teremos, e nós temos, todos nós, aflições, e o Senhor vai aplainando esses caminhos e vai quebrando adiante de nós as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, porque Ele é bom. E o prazer do Senhor é abençoar você, é nos abençoar. Glória e graça demos ao nosso Senhor, aos anjos que
nos guardam. Em nome do Senhor, nós celebramos, porque Deus é bom o tempo todo e nós sabemos que o tempo inteiro Ele dá ordem aos seus anjos para que nos livrem e nos guardem. Hoje o Senhor nos enviou aqui para orar com você. E se você aceita, então permita que nós e o Senhor entremos na sua casa. Antes, eu gostaria de contribuir comigo, com você, dedicando o nosso tempo à leitura do texto sagrado. Que o Senhor possa nos trazer revelações, nos trazer direções para a nossa vida e mudar os nossos procedimentos que estejam equivocados, que estejam suscetíveis ao espírito do engano e que o tempo inteiro peleja contra nós para nos afastarmos da verdade. Então, oremos a Deus por entendimento. Querido Deus, nosso Pai, a Ti recorremos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E viemos aqui, ao engrandecer o Teu santíssimo nome, exaltar o Senhor acima de todos os tronos, para dizer o quanto dependemos do Senhor. Eterno Pai, como é bom sentir o Teu abraço pela manhã quando nos acordamos, e ainda que as nossas esperanças sejam contrárias à nossa fé, nós, Senhor, pleiteamos sempre a Tua atenção, porque sabemos que o Senhor pode mudar todas as coisas e até mesmo nos dá fé para crermos contra as nossas esperanças. Porque às vezes tudo se mostra tão difícil, Senhor, e as vozes do inferno se levantam aos nossos ouvidos para nos buscar paralisar, mas nós queremos conversar contigo, queremos chorar no Teu ombro, queremos nos aconchegar no Teu abraço, Senhor. E assim, ouvindo a Tua voz, nos levantarmos para pelejar, Senhor, depois de Ti, indo no Teu caminho, indo atrás do Senhor, após o Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que o Senhor concedeu a cada um de nós, de pelo Espírito Santo, estarmos o tempo inteiro ligados ao Senhor por Jesus, o Teu Filho amado. Assim, meu Deus, te pedimos que o Senhor torne agora o nosso entendimento cativo ao ensinamento do Senhor. Que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual de maneira que nós possamos nos achegar ainda mais a Ti e assim receber a Tua revelação, a Tua direção e o Teu amor através da leitura e do entendimento da Tua Santa Palavra. Assim oramos com temor e com grande gratidão, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero compartilhar uma história. Eu quero compartilhar um pequeno momento da história que está na Bíblia, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 30, trata de um rei chamado Ezequias no seu tempo. O rei Ezequias é aquele rei que o profeta foi até o seu palácio levar a notícia de que ele preparasse a sua casa, que ele consertasse a sua casa, porque ele iria morrer. Então, esse rei foi buscar a Deus, chorou muito, e aí Deus, ouvindo a sua voz, mandou que o seu profeta voltasse lá e dissesse que aquela sentença estava mudada e que o Senhor estava acrescentando ainda 15 anos à vida do rei Ezequias. Então Ezequias era um destes reis nos tempos parecidos com os tempos que nós vivemos agora, e basta uma leitura simples
do Velho Testamento, nesses livros das crônicas e dos reis, para a gente perceber algumas das coisas com que Deus tem buscado nos tratar durante todos esses milênios, através da sua palavra, da sua revelação. Esse trecho eu vou ler já no final, a partir do versículo de número 22, para sermos bastante breves e usarmos apenas como um exemplo para o que Deus tem falado conosco e em muitos casos nós não temos ouvido. Leiamos. A partir do versículo 20. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 novilhas, 1000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, aos céus. O Senhor tem mostrado a cada um de nós o valor dos altares restaurados. E nós olhamos para a restauração dos altares histórica e talvez não façamos a devida conexão ao que o mundo tem buscado fazer com os altares do Senhor hoje. E o engano que perpassa a nossa alma e busca se aquietar no nosso entendimento de maneira a nos cegar, a nos tapar, a nos desviar da verdade, da revelação, da vontade de Deus, da direção do Senhor, nos leva a muitas vezes nem questionar determinadas ações, porque nós podemos ser levados a imaginar que o correto é dizer, tudo bem, deixa assim mesmo. Para que altares se não há necessidade e arranjamos desculpas até bíblicas? Deus não habita em casas feitas por homens. E nós vamos para a história e vemos os homens construindo altares para Deus e altares para deuses. E se esses altares não são importantes, por que então os homens construiriam altares para Baal, para demônios? Por que então os homens construiriam altares para Deus, templos para a adoração ao Senhor? Nesses tempos, nós
subvalorizamos. Porque muitos de nós, ainda que chamados de servos de Deus, de levitas, de sacerdotes, não compreendemos a importância da congregação, a importância do altar a Deus, da oração dos sacerdotes, de como Deus se agrada de ver as pessoas, os seus filhos, em cultos lhe adorarem. E essa sutileza é expropriada pelo inferno de maneira que até sacerdotes se valem do que presumem ser entendimento espiritual e se permitem ser usados até como bocas do inferno para subvalorizar a congregação dos justos. Em tempos de dificuldade, Judá e Jerusalém e Israel eram diferentes. Nós estamos falando aqui de um tempo, por exemplo, em que o reino de Israel era dividido, não era como a gente vê hoje. Mas quando nós olhamos para os paralelos e relativizamos as coisas e relacionamos a história e olhamos para os momentos como o que nós estamos vivendo atualmente, de um profundo exercício de afastamento de Deus da parte de muitos que não creem e de outros que se enganam, nós vemos os filhos de Deus lutando pelo restabelecimento dos altares a Deus. E ali dentro efervesce, de repente, a graça, a glória, porque as orações dos sacerdotes que têm conhecimento, ela de verdade faz transformações grandes nos céus sobre as cabeças do povo. Subvalorizar o culto, subvalorizar a congregação, é subvalorizar a capacidade que Deus tem de intervir na realidade presente, seja em que tempo for. E nós precisamos meditar sobre estas coisas, principalmente neste tempo em que ainda não chegou da parte de homens a solução para a injustiça que traz o sofrimento, que traz as mazelas e que traz todo nível de vilipêndio aos valores que Deus nos ensina. Oremos ao Senhor para que esse entendimento seja despertado em cada um de nós, que a capacidade de discernir as coisas seja manifesta em nós e que através disso todos possam ver o resplandecer da glória de Deus sobre as nossas cabeças. Que Deus te abençoe. Se você tem um pedido de oração, em nome de Jesus, apresente agora diante do Senhor. E vamos adorar ao nosso Deus e vamos orar ao Senhor em favor de todos aqueles que compreendem e daqueles que não compreendem a importância dos altares para Deus. E vamos pedir ao Senhor que derrame sobre todos nós, na medida da sua maravilhosa misericórdia, a providência para despertarmos e todos nós possamos desfrutar da maravilhosa graça que vem dos céus. Em nome de Jesus, feche seus olhos, porque agora somos só nós e Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos por mais este dia. E sentindo aqui a presença do Senhor pelo seu Santo Espírito a nos inspirar, a nos dirigir, a nos exortar, meu Deus, te agradecemos.
Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelos confrontos, te agradecemos pelas exortações que o Senhor tem buscado nos fazer. E te pedimos perdão, Senhor, porque subvalorizamos muitas vezes as coisas que são sagradas para o Senhor. Querido Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, Senhor, como nunca clamamos. Dá-nos força, Senhor, para nos levantarmos e irmos contra as forças do inferno, preparados com entendimento e com grande poder do Senhor, que nos foi entregue em mãos pelo próprio Filho do Senhor. Querido Deus, nós nos levantamos contra todo nível de ataque das trevas, contra a enfermidade, contra o engano, contra todo nível de retaliação do inferno, porque entendemos, ó Pai, que ao fazermos isso, não o fazemos pela nossa própria força, mas o fazemos pela Tua força, que foi entregue nas mãos de Jesus e que, glorificado por Ti, Senhor, também veio a nos entregar tal força que é movida pela fé através do Espírito Santo. Querido Deus, que miríades de anjos sejam agora o reforço ao redor de cada congregação dos justos, de cada Assembleia de Deus em Rio Branco, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Querido Deus e eterno Pai, que cada homem e que cada mulher refaça o altar da adoração ao Senhor dentro de si, da sua casa. E que todos juntos, ó Deus, possamos nós também, sacerdotes do Senhor, compreender e nos levantarmos como uma grande força do exército de Deus para pelejar e vencer. Porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor não é Deus que perde batalhas. O Senhor é Deus vitorioso e nos constituiu para sermos valentes soldados do céu. Em nome de Jesus, dá a vitória, Senhor, sobre os que colocaram diante do seu altar e te adoram e creem que o Senhor pode mudar a sua realidade hoje. Levanta os que estão enfermos nos leitos hospitalares, levanta, Senhor, os que estão enfermos nas suas casas. Dá graça, Senhor, àqueles que estão se sentindo desgraçados. Dá entendimento aos que estavam cegos. E levanta, Senhor, cada um dos que estiverem caídos. Faz o teu milagre na vida daqueles que perderam a esperança. Ouve a voz dos teus santos e intervém agora, Senhor, na causa de todos aqueles que creem e que se dobram ante ao teu grande poder e a tua grande glória. Assim, Senhor, apresentamos o nosso dia de trabalho ao Senhor. Cada homem, cada mulher da Assembleia de Deus, cada homem e cada mulher que nos ouvem independentemente da fé que professe, da religião, Senhor, como chamam, independentemente, Senhor, de todas estas coisas, e especialmente por esses, ó Pai, que não sabem o caminho da cruz, nós pleiteamos que o Senhor venha abençoar. Mas também dá graça, Senhor, aos teus sacerdotes, em nome de Jesus, nesses tempos em que os altares estão outra vez sendo abertos a toda a comunidade, para a congregação dos justos. Vem te manifestar com tua grande glória, teu grande poder em todos estes lugares, e ser tu, Senhor, servido de ser adorado e glorificado. Assim oramos com temor, com grande gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.
No programa de hoje, nós vamos mostrar que existem muitas coisas que a gente não enxerga também no plano da física, da ciência, da biologia e das ciências que o Senhor proveu a todos nós para que compreendamos a realidade em que vivemos. Vamos começar com um cientista americano, um cientista da Universidade Federal do Acre, preocupado com o nosso meio ambiente e empenhado em mostrar os fatos como eles são, sobretudo na atmosfera da Amazônia. Eu estou falando do professor Foster Brown, da Universidade Federal do Acre e dos Estados Unidos. Eu vou ter um papo longo com ele e nós vamos mostrar também algumas imagens de satélite e vamos mostrar a você, através do conhecimento do Foster e de algumas presunções nossas, a interferência do meio ambiente na nossa vida, na nossa saúde, na saúde da sua família, sobretudo nestes meses em que os nossos rios amazônicos começam a secar e a ameaça de falta de água já começa a preocupar algumas pessoas interessadas nas vidas das outras. Claro, o papo com o Foster Brown vai ser virtual, como virtual também é, em certa parte, e muito importante parte, o monitoramento da Amazônia, o monitoramento do mundo, o monitoramento do Acre, da nossa cidade, com relação às queimadas e como isso intervém na nossa realidade. Eu só vou fazer um rápido intervalo, mas já volto com my friend Foster Brown. Goodbye. Oh, so long. Já eu volto. Hoje eu estou enjoado, só falo com o cientista. Até já. Quem é grande já nasce super. Olá, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Nos dias 13 e 14 de agosto acontecerá o tradicional Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. E você é nosso convidado. Esse 16º Fórum será num formato novo, diferente, completamente online. Nos 2 dias que tratarão o tema A Bíblia e a Criança, teremos 7 palestras e 2 lives. As palestras vão estar disponíveis para você assistir durante o dia e à noite você participa de uma live com os palestrantes, com a coordenação do fórum. Basta você entrar em nosso site e você terá acesso a todo o conteúdo do nosso fórum. Inscreva-se. Então não esqueça, dias 13 e 14 de agosto, 16º Fórum de Ciências Bíblicas, com o tema A Bíblia e a Criança. Acesse agora mesmo sbb.org.br e faça sua inscrição. Esse ano o fórum é gratuito, mas nós queremos convidar você a fazer a sua contribuição. Entre no nosso site e contribua para que a Bíblia chegue a todos. Na Atenção você encontra locação de sonorização, iluminação, painel de LED, telões, palcos, tablados, grid, tendas e geradores para eventos corporativos, shows, feiras agropecuárias, eventos evangélicos em geral. Tesson Sonorização e Luz, 68 99999 6002. Uma linha completa para você andar com segurança e conforto. Na Exciter Motors, você também encontra uma linha completa de acessórios, luvas, botas, capacetes, baús, capas. Uma linha completa de pneus. Não pega a estrada antes de passar na Exciter Motors. Sua concessionária, Suzuki, Haojui. Meu pai
me ensinou tudo o que eu sei. Ser organizado, ter foco, ser cuidadoso, superar obstáculos e nunca medir esforço. Dia dos Pais era super. A melhor receita dele é estar sempre ao seu lado. Muito bem, aqui estamos nós, começando mais um Antônio Klemer agora, saudando os irmãos queridos por todo mundo, só acompanhando a gente desde a Suíça, como ça va? Bien? Merci beaucoup. Aos irmãos queridos na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas que nos assistem na Alemanha. Eu não vou falar nada em alemão hoje, porque o Foster Brown é um professor multitarefas e multilínguas também. Eu vou deixar para conversar com o Foster Brown em inglês, que é para vocês ficarem aí todos com inveja e tal. Mas lá em Cruzeiro do Sul tem gente esperando a gente para falar em acreanês. Então quero mandar um beijo pro pessoal em Rodrigo Alves, em Cruzeiro do Sul, a todo mundo que nos assiste através do site vozdonorte.com.br. E aos irmãos queridos em todo o Amazonas, a turma em Rondônia e o pessoal ao redor de todo o Brasil nos vendo. Eu quero conversar com o professor Foster Brown. O Foster Brown é a referência internacional em geografia, em várias coisas. E o Foster Brown é um professor muito querido dos jornalistas, é uma fonte, uma referência o tempo inteiro de informações a respeito de clima, a respeito das queimadas, sobretudo. Nesse período ele é muito requisitado, está sempre em reuniões. Então eu quero convidar o Foster, que hoje é nosso convidado através da tecnologia. Oi, Foster. Tudo bem? Como vai? Estou te ouvindo. Agora eu acho que vai ser mais fácil. Legal, muito bem. Você está olhando para a tela e está como se estivesse olhando para outro lugar. Você está me vendo aí? Eu estou bonito ou não estou? Excelente. Muito obrigado, Foster. Você também. Como é que vai, professor? Tudo bem, querido? Eu estou bem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria colocar que a parte científica é uma parte incompleta de ser humano. Então, é bom que tenha esse lado espiritual que você tocou antes da nossa conversa, porque são partes que se complementam. Sem dúvida nenhuma, Foster. É engraçado isso. Eu tenho curiosidade de falar, geralmente com pessoas assim proeminentes em ciências, sobre essa relação, né? Porque muitas pessoas têm uma presunção de que os cientistas eles não têm fé em Deus, não acreditam na espiritualidade, né, Foster? Muita gente dissocia isso e não sabe que grandes cientistas que nos ajudaram até aqui a humanidade eram pessoas que desafiavam os cientistas da sua época, né? Com essa fé da existência de algo além do que a gente pode experimentar, né, como ciência. Bom, ciência tem suas limitações para entender se a gente olha o mundo de maneira completa. Então, ciência faz uma parte, mas tem coisas que vão além da ciência. Sem dúvida nenhuma. Então, as especificações, olha quantas religiões nós temos no mundo. Então, a interpretação muda de pessoa em pessoa. Sem dúvida. Mas que temos ciência, não, a meu ver, não resolve todas as questões. Não tem respostas para todas. Não tem. Talvez o amor de Deus nos influencie a buscar conhecimento, né? Para a gente poder explicar algumas coisas que até são, vamos chamar de físicas, né? Mas a importância disso, por exemplo, a gente vê na relação que tem as coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, nós não enxergamos com os nossos olhos nus os micro-organismos, né? E aí você vê, numa época como essa, a gente está sofrendo, a humanidade toda sofrendo por conta de um vírus. E tentando explicar como é que isso apareceu, de onde é que vem, e aí já está pensando assim, poxa,
Já estão falando até que talvez não exista nunca uma vacina 100% eficaz contra o tal do SARS-CoV, o tal do Covid-19, né? Sim, a situação... agora, falando como cientista, nós vivemos numa coisa que chama a biosfera, Sim. que é onde a vida existe no planeta. E, obviamente, estamos interagindo com essa biosfera em vários aspectos negativamente. Uhum. Tá? E, de certa maneira, a gente pensa, a natureza é muito frágil. Bom, frágil pode ser em alguns aspectos, mas extremamente forte em outros. Então, a questão de vírus como esse foi previsto faz tempo, faz algumas décadas. As pessoas estavam esperando até algo pior do que isso. E agora estamos precisando aprender como lidar com isso. Sem dúvida. Então, esse é o nosso desafio. Agora, é um reconhecimento que nós não somos independentes da biosfera, da natureza, fazemos parte. E precisamos entender como fazer isso. Uma das preocupações com o desmatamento e com a intrusão nesses ecossistemas, a gente está mexendo com organismos que podem aproveitar, porque só temos uma espécie humana. Então, temos 700 bilhões, mais que 700 bilhões de nós. Então, qualquer vírus que consegue sobreviver em um desses, pode sobreviver em todos. Sem dúvida. Então, esse é o perigo que vivemos e vamos precisar ficar alerta para as décadas, séculos para frente. Sem dúvida. Tomara que a ciência avance bastante nesse período. Dizem que as pesquisas nunca andaram tão rápido em todo o mundo, mas especialmente por causa da emergência, né? Se não fora isso, os nossos parques científicos brasileiros foram particularmente bem esvaziados, mas isso é uma conversa que já parte para outro nível de ciência, outro tipo de ciência política, e não é o que nós vamos tratar aqui, mas é só uma referência, porque as coisas não estão dissociadas, né? Nessa biosfera de maneira geral, né? Mas, Foster, de alguma maneira, nós estamos falando de educação ambiental. E toda vez que a gente vai conversar com alguém que entende isso, a gente só fala com essas pessoas que têm, por exemplo, um nível de escolaridade superior. Talvez nós não estejamos acertando ainda na linguagem de como contaminar as crianças com o entendimento sobre biossegurança, sobre os biomas, sobre o que é exatamente o ambiente onde a gente vive, né? Você não pensa assim? Que devia ser mais universalizada essa questão da inovação tecnológica, por exemplo, em relação ao entendimento do meio ambiente? Tem um aspecto que eu uso bastante, é pensar que o planeta é nossa casa, fazendo essa analogia. E essa casa é finita, não é sem fronteiras. Se você fica chateado com alguém e tentar se afastar o máximo possível, o máximo você consegue é 22 mil quilômetros. Senão você volta do outro lado e encontra a pessoa de novo. Então, nós estamos num lugar finito, limitado, e a gente tem que cuidar. Nós não estamos cuidando bem. Nós temos a mentalidade de alguém que estava muito pequeno e não estava ocupando toda a casa. E essa casa tem organismos extremamente importantes. Se não acreditar, parar de respirar durante 30 segundos. E depois você vai refletir e dizer, puxa, é bom que tem árvores. De fato, estamos vivendo numa atmosfera que tem oxigênio, foi um cúmulo de milhões de anos dessa biosfera funcionando para ter esse ambiente. E esse tipo de conhecimento tem que chegar para as crianças, como você colocou. Porque precisamos ensinar para a sociedade em geral cuidar da nossa casa. Se a gente não cuida da nossa casa,
nós vamos sofrer as consequências. Sem dúvida. Foster, vou cair direto na questão do monitoramento das queimadas aqui no Acre. Nós temos uma discussão subjacente, vou chamar de subjacente até, porque ela não é mais importante do que a realidade posta pela ciência mesmo, né? Fogo é fogo, fumaça é fumaça, pulmões são pulmões, e tudo que a gente discutir ao redor disso precisa ser menos importante, porque senão a vida vai ser subjacente. E é disso que a gente está aqui querendo tratar. Você faz parte de um comitê, representa a Universidade Federal do Acre dentro desse comitê, que tem uma série de instituições governamentais. Mas quando a gente vai com um mínimo de conhecimento ou de curiosidade para a internet, por exemplo, que é democrática até certo ponto, nós temos uma série de revelações, satélites o tempo todo mostrando a Terra em tempo real, você consegue imagens maravilhosas e outras escabrosas. E eu ontem à noite, por interesse pessoal e até mais pessoal do que até jornalístico, porque essa não é uma área que eu tenho desenvolvido, né? Não tenho buscado entendimento nisso, como colegas meus aqui são especialistas nisso, mas ontem à noite eu fui olhar num monitoramento desses por satélite e verifiquei mais uma quantidade gigantesca de pontos vermelhos que significavam queimadas aqui na região do estado do Acre, dentro do território acreano, um pouco menos no vale aqui do Acre, mas uma grande parte já aqui na Bolívia, no departamento de Madre de Dios, que é onde todos os anos, nesses meses que vem o nosso tal do verão amazônico, tem trazido algumas dificuldades para nós. E eu vou te contar, Foster, eu morei fora uns anos, mas todo ano eu vinha no Acre. Em 2010, eu morava em Senador Guiomar, lá no velho Quinari de sempre. E eu nunca vivi dentro de uma estufa como aqueles meses de 2010, ali perto de setembro, agosto, setembro. E ontem à noite me assustou essa quantidade de pontos vermelhos no satélite, como anunciando que estão tocando fogo ao redor da gente, como se nega, né? Como se nega tanto que esteja ocorrendo. E de que maneira vocês estão monitorando isso, por gentileza? Como é que vocês fazem isso? Bem, tem uma série de satélites e eu recomendo, se pessoas têm interesse de aprender como fazer isso, não é tão complicado. Não precisa ser muito inteligente ser cientista, você tem que ter persistência e aprender as ferramentas. Mas hoje em dia tem ferramentas, se você tem acesso à internet, você tem acesso, como você citou ontem, de olhar essas informações. Tem um site do próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo, que permite você olhar tudo isso em português. Então, nós temos uma situação onde podemos fazer monitoramento de o que chama focos de calor, quando a temperatura aumenta, e tipicamente isso é causado por uma queimada. E tivemos, esse ano, estamos antecipando muito por causa de desmatamento que tem acontecido. Se a pessoa desmata, essa é uma coisa intencional, óbvio, você precisa pagar alguém para motosserra para fazer limpeza, vai queimar, vai querer queimar. Então, qualquer área desmatada, e nós temos a estimativa, mais de que 30 mil hectares já foram preparados no estado do Acre para queimar. Então, estamos antecipando, se não houver mudança, que vai ter 30 mil hectares de florestas secos que vão queimar. Você fala de ilegais, que seriam 30 mil queimados ilegalmente, você diz, é uma estimativa que se faz, total, ou autorizados total. Tá. Uma média... Okay. Eu posso falar a parte da ciência e você olha imagens e você vê que uma área foi derrubada. Okay. Você não sabe, pelo menos nós não estamos sabendo se isso foi legal ou não é não legal. Tá. Do ponto de vista, em termos de fumaça, tanto faz.
Se é legal ou ilegal, vai produzir fumaça. Nós temos essa experiência de fumaça cada ano. E tem danos associados a isso por saúde pública. Mas tem outro dano que a gente tem dificuldade de perceber e quantificar. Uma árvore é uma bomba hidráulica, uma bomba de água. Ele tira do solo e bota na atmosfera. Estamos muito preocupados que esse ciclo, e aqui, metade da nossa água que cai aqui, aproximadamente, já passou via florestas no Pará, Mato Grosso, sul do Amazonas. Nossa preocupação, especialmente na época seca, é que com o desmatamento nessas áreas tem menos água, tendência a ter menos água chegando aqui. Ok. Essa é uma coisa que acontece, vai acumulando de ano em ano, que não é tão aguda como tem um cheiro de fumaça à noite em casa. Então, esse talvez seja um impacto maior no longo prazo do que as queimadas, que são problemas sérios. Eu vou fazer uma... Então, nós estamos... Eu quero te fazer uma pergunta curiosa, porque quando você fala assim, essa água cai primeiro lá e vem para cá, você está falando da bacia amazônica, seria isso? Dos rios? Toda a água vai para os oceanos. Ok. Então tem que voltar dos oceanos aqui. Tá. Então a evaporação do Oceano Atlântico bota vapor de água no ar. Ok. E os ventos vêm de leste para oeste. Ok. Então eles estão transportando aqui, cai chuva, desce no rio e volta. Esse é um modelo bem simples do ciclo. Só que metade da chuva que cai aqui já circulou em florestas antes de chegar aqui. Certo. Entendi. Aí, desmatamento nessas áreas vai afetar as chuvas que nós temos aqui. Então nós teríamos dois flancos. Então nós teríamos então no mínimo dois flancos aqui no Acre, porque, por exemplo, o Rio Acre, que corta o Vale do Acre, vem dos cerros andinos, ou seja, vem do Peru, e desse lado também nós temos problema de queimada, né? Sim. Peru e Bolívia. Agora, a fonte do Rio Acre tem um parte no Peru, mas é muito pouco. Tá? Então não chega nos Andes. Ok. Mas essa água que chega, nós estamos já medindo durante 30 anos, 40 anos, uma tendência da época seca se prolongando. Ok. A preocupação é a seguinte: compare as chuvas de Brasília com Brasileia. Brasília tem um pouco menos, mas em outras partes do mundo tem florestas. Então, por que não tem floresta em Brasília, perdão? Porque a época seca é prolongada. Então, estamos na migração indo para uma floresta, para a direção de ter a floresta mais perto de cerrado, um ambiente como o cerrado. Essa é a preocupação, e a gente acelera esse processo via desmatamento. Ok. Eu queria então partir para... Queria te mostrar primeiro o vídeo, um vídeo a que eu tive acesso, que mostra o início do final do mês de julho e o começo do mês de agosto. Tá ali, é um satélite que você bem conhece, e aí mostra a fumaça sobre aqui o que seria mais o leste do Acre, o sul do Amazonas, ou seja, aquela região ali de Boca do Acre, onde tem muitas, por exemplo, fazendas, né? Sim. Aquela aqui perto de Boca do Acre foi uma área desmatada, aproximadamente 800 hectares. Agora? Então, tenta imaginar uma área que é 2 quilômetros por 4 quilômetros queimando de vez. Agora, isso você está falando de queimada de agora, desse ano já? Quer dizer, semana passada, sim. Só da semana passada. E aí, do outro lado, nós vemos os pontos também
em Manoel Urbano, ou seja, do Vale do Iaco, Purus, subindo na direção, por exemplo. Ano passado eu andei de carro até Cruzeiro do Sul, fiz 2 vezes isso, e havia lugares ali, Tarauacá, Feijó, já entrando em Cruzeiro do Sul, onde você tinha que parar para deixar o fogo parar, porque até na estrada você corria risco de vida ali, no meio daquele negócio, né? Sim, pessoas já morreram. Começou essa conheço atividade. Pessoas que morreram por causa de acidentes desse tipo. Pois é, e já começou isso, então, de novo, né? Pelo que a gente está vendo aí, é uma tendência. Tem 2 fatores que é preocupante. Primeiro que tem muita floresta derrubada que a pessoa vai queimar, provavelmente. Isso vai gerar fumaça, e fumaça no tempo do Covid, onde tem muitas pessoas com problemas respiratórios mais do que normal. Ok. Então, esse é um problema agudo agora. Então, Ok. essa é uma situação de imediato. Uhum. Então, assim, com a expectativa que vocês que monitoram têm, então nós podemos ter uma calamidade sobre calamidade. Vamos falar, claro, nós estamos falando de teoria, isso não aconteceu ainda, né? Então nós estamos fazendo uma ilação com base em média, em ciência, mas uma média. Uma coisa que disseram no início dessa pandemia, Foster, e aí eu não sei se você domina bem esse negócio, eu espero que sim, para me ajudar, porque a gente fica com presunções. No início do negócio, disseram assim, olha, que nesse ambiente, no calor, o vírus não prolifera. E nós fomos desmoralizados meio de um mês, porque no primeiro tempo da pandemia, o Amazonas aqui, nessa estufa equatorial, foi onde o troço disparou mesmo, né? Então, pelo calor que a gente vive, a primeira teoria a respeito da capacidade de vida ou de multiplicação do Covid já foi descartada. Então, imagino que isso tenha, de alguma maneira, mexido bastante com todos vocês, não? Certo, eu sou ser humano. E a ciência, eu vou falar uma coisa. Eu prefiro pensar que é cientista, alguém que faz ciência. Uhum. Não precisa de ter a titulação. Então, por exemplo, tem seringueiros que eu conheço que eu considero excelentes cientistas. Estamos aplicando o método que é para chegar ao entendimento de como a natureza funciona. Sem dúvida. Tá? Isso é mais importante do que o título que a pessoa tem. Uhum. Então, estamos enfrentando, por exemplo, mas sendo seres humanos, nós temos certa tendência. Tem 2 maneiras de ir para uma coisa desconhecida. Um se chama viés para a normalidade. Quer dizer, não vai mudar tanto, é exagero, etc. E outra entrou em pânico. Então, esses são os 2 lados que têm sido as respostas principais, não sei principais, mas bastante comuns, quando a melhor coisa é dizer, vamos antecipar, se não houver um problema, ou o efeito de calor, então nós vamos precisar lidar com isso. Então, vamos fazer um plano de contingência. Então, uma coisa é reconhecer que nós não conhecemos. E ainda nosso desconhecimento sobre esse vírus ainda está muito grande. Mas começa a planejar, se o pior acontecer, estamos preparados. E, de fato, pensa bem, nós sabemos o mundo estava passando, desde China, tivemos tempo para preparar muito melhor do que nós preparamos. Essa é uma. E as sociedades que se prepararam, agora estão precisando controlar, mas não estão perdendo 1.000 pessoas por dia, como está acontecendo agora no Brasil. Uhum. A Argentina, por exemplo, conseguiu isso, né? De alguma maneira. Agora o Uruguai está talvez o modelo. Então, não é porque precisa ser um país asiático. Os Estados Unidos é um péssimo exemplo atual de como controlar. Outra maneira é excelente exemplo de como não controlar. E por respeito a você,
que é cientista, eu não vou falar sobre a posição política deles em relação aos pactos internacionais, aos tratados de controle. Sim. Eu não vou falar isso contigo, tá? Mas assim... De certa maneira, eles estão num outro planeta. O Foster, eu vou abrir aqui o site, queria que você também estivesse nele, para você olhar um pouco sobre o Acre agora e você fazer um diagnóstico do momento. Que eu te mostrei isso aí, mas assim, esse aí é o site que vocês acessam nesse grupo. Como é que chama o grupo? Bem, eu estou envolvido com alguns grupos diferentes. Eu estou envolvido com o grupo de Covid da universidade. Também estou ajudando o Ministério Público do Acre em análise de queimadas. E acho que esse grupo é mais relevante no momento. Exatamente. O que você está vendo são pontos, esses pontos de luz são sensores que medem a qualidade do ar. Especificamente material particulado fino. E o fino significa menos do que 2,5 microns, é muito fino mesmo. Essa é a fumaça. São os sensores, por exemplo, que o Ministério Público instalou em alguns lugares. Exatamente. Nós fizemos colaboração com o Ministério Público. No ano passado, o Ministério Público, nós tivemos 2 sensores em todo o estado. O Ministério Público conseguiu ampliar isso para todos os municípios. E então, alguns têm mais do que um sensor. Os sensores são mais eficientes do que a visão dos satélites sobre a Amazônia? Para isso, não? Complementa, né? Tá, então assim, hoje nós temos esses pontos aí que são os sensores que indicam aqui desde a entrada de Assis Brasil, né? Sim. Indo até ali pelo Vale do Juruá. Sim. Uns são diferentes de outros. Há uns mais vermelhos, laranjados. Se a cor é mais escuro, é mais problemático a qualidade do ar. E qualquer pessoa pode acessar esses, www.purpleair.com. Qualquer pessoa pode ver, e são informações em tempo real. Cada 80 segundos está renovando os dados. Então nós estamos vendo agora o que está acontecendo agora, ou aconteceu há uma fração de minuto atrás. Sim, basicamente 2, 3 minutos atrás. Então pela intensidade da cor que eu estou vendo aqui, nós temos problemas perto de Rio Branco. Sim. E tem 2 fatores. Você pode pensar de onde vem a fumaça, que basicamente estamos falando de fumaça aqui, que está medindo. Pode ser uma queimada local, bem próximo do sensor. Isso acontece especialmente à noite. E nós notamos que à noite a tendência é para valores subirem. Uma razão é porque pessoas queimam à noite e não tem circulação vertical. A gente chama de convecção. Então, fica tampado e a fumaça fica perto de casas e de pessoas. Não dá vento, esse é um tipo de queimada. Sim. Por gentileza, analisa para nós. Então, nós temos ali esses ventos... Bom, a ausência de vento, então, indicaria que esses pontos são de fumaça mais perto de locais, assim, né? Sim. Mas, de toda maneira, quando eu olhei nos outros sites, e observando os outros sites, a gente vê realmente assim, que uma coisa que se diz bastante aqui em Rio Branco, pela imprensa de uma maneira geral, é que a fumaça não vem para cá, mas não é originária daqui, ela vem da Bolívia, vem não sei de onde e tal, e a gente é forçado às vezes a acreditar nisso. Quando olha o satélite, a gente vai ver lá que realmente pode ser que não seja verdade, que estão tocando fogo no Acre. Mas quando chega lá... Posso responder a isso? Isso, pois é, e assim, a gente fica fazendo muitas presunções e muitos ficam direcionando, perdão por fazer esse comentário aqui, porque como eu não sou cientista, eu me dou o direito, né, de fazer essas ilações por conta de ser preocupado mesmo com isso como cidadão, né, porque, afinal de contas, é a saúde da gente que está em jogo, e isso aí a economia ainda não consegue comprar, né.
Mas, de toda maneira, dizem que isso pode ser vento que vem de longe, trazendo fumaça de longe. Mas o que nós estamos vendo agora, no mapa, o que está acontecendo agora, não parece indicar ainda essa versão, né? Ok. Eu sou parcialmente responsável pela essa atitude que vem de longe. Tá. Quando tem uma friagem muito forte, com ventos bem fortes, e tiver queimadas perto na Bolívia, é possível que seja transportado de lá para cá. Mas isso é 10% do tempo, o menos. Mas é uma teoria sua, porque você disse assim, eu me sinto em parte responsável, é porque você acha que talvez por conta da sua percepção científica veio uma linha de pensamento consubstanciando e sendo reverberada como se isso fora já uma verdade, ou isso é contestável, Foster? Não, isso é uma realidade de 10% do tempo. Algumas pessoas interpretaram que era 90% do tempo. Entendo. Isso é muito legal que você fala. Então, porque, eu vou falar, nosso viés de normalidade, a gente não quer assumir a responsabilidade no processo. É verdade. Então, a maior parte do tempo, a circulação vem do norte e não do sul, sudeste. Então, se tem fontes que estão... Boca do Acre é uma fonte, por exemplo. Mas muito mais do que isso, são fontes dentro do próprio estado que afeta a gente. Então, é uma combinação de vários fatores. Mas o fator predominante é queimadas dentro do estado. E de que maneira você acredita ou você espera, com base em dados, que isso possa ser mais nocivo ainda? Eu falei sobre 2010 porque eu senti uma vontade tão grande de morrer ou ir embora daqui. E a gente vive um momento nesse período, até ali para outubro, perto de novembro, quando começa a voltar o período das chuvas, a gente vive um período de medo o tempo inteiro que o rio seque, as florestas ficam ressecadas, os campos ficam assim, e qualquer um que passar com um cigarro pode causar um impacto ambiental de a gente ter que fugir de casa, como já ocorreu e tem ocorrido secularmente aqui. O cara começa a tocar um foguinho na capoeira dele, daqui a pouco o fogo quer comer a casa dele e a família dele, né? E a gente vê muito isso, eu vi isso em 2010. Você acha que a gente tem controle sobre isso? Porque para alguma coisa, além de observação científica, servem, por exemplo, estes conselhos, estes comitês e estes monitores, né, estes sensores. Precisam dirigir ou gerenciar, suscitar políticas públicas efetivas. Há algum tempo atrás, nós tivemos um pacto pelo fogo zero, por exemplo. Isso avançou mesmo, Foster? Foi uma iniciativa válida, porque teve uma consubstância científica e a gente não viu alcançar o objetivo. Ou vocês viram? Ok. Você fez um monte de perguntas. Deixa-me tentar primeiro definir o fogo, porque é importante entender a preocupação. Tem fogo no pasto, que pode acontecer quase qualquer época. Tem fogo numa área derrubada, mas isso precisa ter derrubado e 1 mês, 2 meses secando para poder dar fogo. Sim. E tem fogo que penetra na floresta. Agora, para te dar uma frase bem científica, chama resposta não linear. Vamos dizer, num derrubado, alguém botou fogo, um pasto botou fogo, estava queimando. O fogo começou a entrar na floresta e depois 10 metros parou. Por que parou? Porque tinha água suficiente na vegetação e nas folhas caídas, etc., que o calor não foi suficiente para permitir propagar. Ok. Mas cada dia que passa, sem chuva, aquela fica um pouco mais seca.
um pouco mais seco, até chega um ponto que quando o fogo começa a entrar, ele não para, vai embora, vai continuando, ando, centenas de metros, andando, queimando, produzindo fumaça, fora de controle. Aquela queimada de 800 hectares no Boco do Acre, basicamente acabou em pouco tempo. Mas esse fogo que entra nas florestas, quando as florestas ficam tão secas, pode andar durante semanas. Essa é a preocupação que nós temos. Então, nós não temos medidas adequadas agora para dizer que as florestas estão suscetíveis. E pode variar em áreas diferentes. O ano passado, perto de Assis, a falta de chuva foi mais marcante e tinha incêndios florestais. Mas não tinha em outras partes do Acre, apesar de ter muitas queimadas de florestas derrubadas. Mas quando ele entra, nós temos uma outra história. A floresta que era barreira vira lenha. Isso aconteceu em 2005, 2010 e um pouco em 2016. Essa é a nossa preocupação principal, que quando a floresta vira lenha. E esse ano, nós temos muitas áreas que vão ser queimadas porque foram derrubadas. E o potencial de incendiar a floresta ao redor pode ser muito grande. Essa é a preocupação que nós temos agora. E aí eu fico preocupado com a incidência das doenças respiratórias trazida pela queima dos biomas, ou seja, da biosfera aí. Então, assim, todo ano aparece aqui algum tipo de coisa que os hospitais costumam chamar de virose. Aí já não é mais o mesmo vírus do ano passado, é um outro, aí os medicamentos precisam ser modificados. E até que ponto essas coisas que você faz, aí é o final daquela pergunta anterior, como isso origina as providências de quem tem que fazer e executar políticas públicas, por exemplo, para a questão da saúde pública? Bom, tem coisas de imediato que as pessoas podem fazer. Eu vou dar uma dica. Tipicamente, a fumaça pior à noite. E, normalmente, a gente quer deixar a janela aberta para deixar o ar fresquinho entrar. Mas essa pode ser uma entrada de fumaça. E se tem pessoas dentro de casa que são suscetíveis a isso, pode piorar a situação de saúde. Então, essa é um alerta de imediato. A discussão maior vai controlar as queimadas desse ano ou não, especialmente em áreas ilegais. Isso exige uma fiscalização bem feita, bem com competência. Esse é um desafio que o governo está enfrentando agora. Sem dúvida. E você faz alguma relação mais embasada cientificamente já, embora você já tenha de alguma maneira falado sobre esse assunto, entre os aspectos respiratórios, pulmonares, dos efeitos do Covid no organismo humano, com, por exemplo, o calor ou a transcorrência dessas fumaças ou das queimadas durante um período como esse esperado? Você imagina como isso já fez alguma ligação de como isso pode potencializar a disseminação, por exemplo, desse viés do vírus, né, que ataca os pulmões das pessoas, ou já temos virose suficiente aqui para nos preocuparmos independentemente disso? Bom, eu vou citar um expert sobre isso, que é a nossa eletricista, que chegou para mim e dizer: o doutor, você pode falar para autoridades, porque eu estou sofrendo problemas de rins e asma. Se tem queimadas esse ano, muita gente vai morrer. Essas foram palavras de uma eletricista. Cientista. Ele está percebendo que tem problemas sérios. Agora, junta isso
com centenas de pessoas que estão batalhando, sendo afetado pela Covid. Então, nesses mais casos, vai ser pulmões que vão ser ainda comprometidos. A gente pensa só sobre mortalidade, mas tem várias pessoas que têm dificuldades depois de passar com sequelas que pode durar durante semanas. Então, da perspectiva do eletricista, ele estava falando do passado. Agora, somando da situação do passado, nós temos a situação atual de uma pandemia andando paralelamente, aumentando o número de pessoas suscetíveis ao impacto da fumaça. Sem dúvida. Então, não é uma boa combinação. Não é uma boa combinação. Foster, eu estou te forçando assim, a dar opinião, né? Fora do teu interesse até, né? Porque você é muito cuidadoso e eu queria até elogiar isso em você. Mas a gente também não gostaria de criar pânico nas pessoas, lá vai o Covid, a fumaça e tal, mas apenas alertar para que as pessoas entendam, né, que o que faz uma algazarra são gritos separados, né? Então, pequenas coisinhas vão fazendo uma coisona. E com o tempo, umas vão se juntando a outras maiores. E aí você chega a isso aqui que nós temos. E aí eu queria levar a nossa conversa para um pouco sobre isso. Todo ano, bom, eu falei de 2010 com relação à fumaça, mas eu acho que foi em 2009, ou foi um ano desse. Logo em seguida teve uma grande enchente, o pessoal disse, olha, é assim mesmo, é cíclico, tem essa enchente de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, as queimadas são assim mais e são melhores, então, pô, se for assim, ninguém precisa de ciência, nem precisa de mais nada, nem de lei, nem de fiscal, nem de satélite, nem de nada mais, deixa rolar as coisas assim. Porém, eu já vi mandins saindo do rio para beber água lá no Gracil, né? Ou seja, o rio já secou aqui tanto que a gente teve que mudar a forma de capturar a água para distribuir. E nós estamos agora, que a última medição do rio que foi divulgada foi bastante preocupante. O rio está com 2 metros aqui no centro da cidade e já é uma água que é poluída naturalmente pelas construções, as edificações ao entorno ou por todos os tipos de coisas que historicamente vieram acontecendo aí, que aceleraram muito, né? A minha juventude, a gente ia para a Praia da Base, para a praia, tomar banho no rio. E agora não tem quem tenha coragem mais de largar um filho para pisar dentro de uma água dessa e a gente bebe essa água, sabe Deus, a que custo físico e financeiro mesmo, né? Porque para limpar uma água dessa e ela chegar confiável numa torneira, a gente tem que ter muita fé que não vai morrer de alguma coisa, né? E estão dizendo que vai ter esse ano uma seca muito forte. Há indícios científicos disso? Ou isso é tradição, cultura, ilação, boato, folclore? Posso dar 2 respostas? Pois não. Eu fiz 15 perguntas. Ok. Primeira resposta, que estamos em atividade cíclica. Anualmente tem essas perguntas. Será que vamos ter esse ano um problema? E a resposta, tipicamente, faz uma oscilação entre 2 tipos. Então, geral. Não tem problema. Homem desse céu, vamos faltar água. Eu acho, meu papel, em termos de educador, além de ser científico, é ajudar a sociedade a encarar que temos um problema que não vai ser resolvido ignorando, como o primeiro caso, e também não vai ser resolvendo com pânico que só dura um mês, efetivamente. Sim. Precisamos encarar, nós temos um problema, a tendência é esse problema agravar. Então, o que nós vamos fazer para reduzir o risco disso? Sim. Então, esse é onde estamos. Você já citou. 2005 é quando nós perdemos nossa inocência. Porque até lá, pessoas falaram, não, florestas na parte oeste da Amazônia não queima. Aí queimamos mais de 300 mil hectares só no Acre.
Então, a gente devia ter pedido nossa inocência, já começar a dizer o que nós vamos fazer com outras secas semelhantes dessa. Vai ser lá, quem sabe, 20, 30 anos na frente. 5 anos mais tarde, enfrentamos 2010. Se não isso foi suficiente, 2016 voltou. Em 2010 e 2016, se não tivesse caído chuva no fim de agosto, teria sido pior do que 2005. O que nós precisamos para acordar que nós temos um problema, para ter uma discussão o ano inteiro de como vamos fazer um sistema mais resiliente? Porque só as ações agora é paliativo. Desculpa dizer, mas nós não estamos abordando o problema de resiliência no nosso abastecimento de água. Infelizmente, aí eu entro de novo naquele negócio que você não pode comentar por uma questão de ética sua, e eu não posso deixar de comentar por ética minha, né? Que aí falta competência, compromisso e falta um monte de coisa das pessoas que têm que gerenciar as coisas e preferem gerenciar as emergências do que as prioridades, né? Trabalham desse tipo de coisa, não fazem as coisas sem planejá-las, né? Ô Foster, eu queria que você terminasse essa nossa conversa como professor do ensino primário em educação ambiental, com a inserção da inovação tecnológica na educação. Me ajuda nisso aí, tá? Isso aí, aí já sou eu, aluno, tentando aprender as coisas. Porque a gente passa o tempo inteiro acessando isso aqui, né? Aqui tem o TikTok, o WhatsApp, tem tudo quanto é coisa aqui. E aqui também tem satélites de monitoramento climático, grandes e densos estudos científicos atualizados, mapas o tempo inteiro, em tempo real. Aqui a gente pode ver os astronautas que estão lá na estação espacial, aqueles 3 comendo, bebendo água e fazendo coisas lá fora e tal, fazendo xixi no espaço, dá até para ver isso aqui, os vizinhos da gente. Ensina a gente a andar nesse negócio aqui. Você falou sobre o site do INPE, INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ensina um pouco a gente aí a usar a ferramenta internet como ensinamento para a compreensão das mudanças climáticas e outras coisas importantes para o nosso cotidiano aí. Vai que tem algum adolescente aqui da minha idade que ainda não sabe que pode ver essas coisas no seu telefone. Faz favor para nós. Ok, o site www.impe.br é uma, e você pode usar Google e colocar INPE, INPE, espaço BD Queimadas. Vai aparecer o site do INPE, que está no subárea de INPE, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Tá, só um momentinho, então, por gentileza. É uma fonte. Só um momentinho, por gentileza, Foster. Eu vou pedir, o Efraim está preparando para jogar aqui, eu queria que você repetisse o endereço. O Efraim está se preparando para jogar aqui, e eu acho que ele perdeu a última parte. Diz aí de novo o endereço, www.inpe. Uma seria www.impe.br. Isso, impe.br. Tá, esse é um. E você procura BD Queimadas. Ou colocar só INPE e BD Queimadas. BD é banco de dados. E tudo junto ou com ponto? INPE.bd Queimadas. INPE separado. Se for buscando via Google, palavra INPE e palavra BD Queimadas. Ok. Nós vamos já jogar isso aí, tá? Que é para ajudar. Pois não, Foster. Esses são 2 básicos, assim, que a gente consegue acessar de maneira gratuita e fácil. Isso vai ser... ambos vão dar o mesmo resultado. Agora, os dados sobre a fumaça seria purpleair.com. Permite você ver o mundo inteiro, 8.000 sensores, e ver os 30 que temos no Acre. Ok.
Professor... E olha a cor. Se a cor é mais perto para verde, tá legal. Se a cor é mais escuro, problemático. Isso é bom para a gente poder qualificar as nossas conversas com os amigos e, às vezes, as opiniões que nós damos. Eu sou partidário, Foster, de que a comunicação é uma ciência que a gente precisa exercer com muita competência e responsabilidade, sob pena de criar noções equivocadas que vão durar vidas inteiras, né? Desvios de personalidade ou até desinteresse científico, assim como a fé de que nós falávamos no início, né? A gente percebe quando as pessoas estão enganadas a respeito de algumas coisas, mas eu vou pela minha avó, que dizia que a primeira coisa que um cachaceiro faz é telefonar para a mulher dizendo que eu não bebi, não. E ela já sabe que o cara bebeu, né? E a gente acaba achando nas pessoas cheias de certezas como elas são frágeis em sabedoria, né? E aí ficam um pouco confiáveis, né? E a gente vê tanta gente disseminando aí opiniões, às vezes defraudando a inteligência alheia, né? De propósito ou não, mas acaba fazendo, né? Foster, obrigado pela tua contribuição. Assim, esse programa foi mais para mim e para as pessoas que têm problemas como a minha mãe tinha, porque aqui no Acre a gente vê um grande número de pessoas com problemas pulmonares e na época das queimadas, dá dó de ver as filas com velhos e crianças nas UPAs, nos hospitais, sofrendo com problemas pulmonares. E aí eu queria muito que essa tua entrevista pudesse repercutir entre essas pessoas e entre as outras, né, que por sua forma de agir talvez contribuam para que a vida da gente acabe, ainda que por um mês ou dois, se esvaindo ou não valendo nada, porque alguém resolve não compreender e sai disseminando uma opinião equivocada sobre as coisas. Obrigado por ter trazido luz aí ao nosso entendimento. Obrigadão, professor Foster Brown. Um abraço para você, querido. Muito bom lhe rever, tá? Você está em quarentena mesmo? Está fechado em casa ou está andando por aí? Eu fico em casa. O trabalho se multiplicou. Então, essa faz parte da revolução tecnológica que estamos lidando nesse momento. Tem outro site, mas eu não tenho a referência, que é o Dr. William de Mello, em Cruzeiro do Sul, da UFAC, fez também, que pode simplificar a análise, está em português, sobre a qualidade do ar no Acre. Ok. Procurar pelo professor William Mello. Cruzeiro do Sul é uma referência, UFAC Cruzeiro do Sul. Sim. Ok. Foster, que Deus te abençoe tua família, teu trabalho aí, né, e te livre, porque você é um velho que não pode estar andando no meio da rua, uma hora dessas por aí dando mole, você é do grupo de risco. Tá, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você e com pessoas interessadas e preocupadas sobre essa situação. Eu quero te convidar a ser colunista do nosso programa, viu? Vou te arranjar mais trabalho. Quero que você faça isso toda semana para nós, fazendo alguma coisa que seja importante, fácil de compreender, porque todo mundo tem curiosidade, né? E às vezes é só uma forma da gente fazer com que isso renda mais, trazendo cientistas para dentro da comunicação mais fácil, traduzir as coisas aparentemente mais complexas para o plano de um maior número de pessoas o tempo todo. Obrigado, viu? Você está convidado, tá? Ok, muito obrigado pelo convite. Felicidade, muito obrigado. Daí eu conversei com o professor Dr. Foster Brown, especialista em monitoramento das nossas florestas, do clima e da vegetação, enfim, um professor muito crédulo, pesquisador dedicado, e eu espero que esta entrevista tenha edificado a todos vocês, assim como a mim próprio edificou. Quero desejar a todos a continuação de um dia maravilhoso, que Deus abençoe as casas de cada um dos nossos irmãos, e quero terminar
fazendo aquilo que me é mister fazer aqui em toda oportunidade. Quero em nome de Jesus abençoar você e sua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, agora e para todo sempre. E aqueles que creiam, digam comigo, amém. A paz do Senhor e até o próximo programa. Hoje à noite, hoje é terça, claro, tem às 19 horas, culto geral aqui nos endereços da Assembleia de Deus no canal 44.1 e das plataformas digitais Facebook e YouTube. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Rede Super, inspirando